Eu tenho, hoje, a pastora sorteou eu para poder trazer um testemunho, uma palavra, uma oração. Então, eu tenho um testemunho para contar. Desde que entrei na mentoria. A mentoria, eu faço parte da mentoria do Quarto de Guerra. Tem uma média de até uns 3 meses a 4 meses. Ou até 5 meses, né, irmãs, por aí. Então, assim, eu conheci, veio ao meu entendimento, a mentoria, através do Insta, da pastora Thaís. Eu vi o story dela e comentei. E aí ela mandou o link, eu entrei no grupo da mentoria. E desde então, nunca mais saí. Então, através da pastora Thaís, a minha vida, ela tem sido instruída, tem mudado muito. Deus tem transformado, Deus usou a pastora Thaís muito na minha vida. Então, assim, quando eu conheci a pastora Thaís, na mentoria, que eu já conhecia ela antes, que a gente mora na mesma cidade. Então, eu era casada, né? Na época eu estava casada, quando eu entrei na mentoria. E comecei a participar. Os jejuns, as palavras, as orações, os encontros, na madrugada, né? Na meia-noite. E comecei a participar, e comecei a me entregar. E, de repente, o Senhor mudou o cenário da minha vida. Foi totalmente mudado, transformado. Que Deus me tirou de dentro da minha casa. Deus permitiu eu passar pela separação. Por que passar pela separação? Porque Ele tinha que tratar comigo. Ele tinha um particular comigo. Então, passei pela separação, saí daqui da fazenda, que eu estava aqui na fazenda, né? Saí de dentro de casa. E porque Deus ele usa, né? Ele usa as pessoas, e Deus usou meu esposo. Que ele quis terminar. Enfim, e fui para outra cidade. Eu chegando na cidade, continuei no quarto de guerra, mentoria, continuei firme, continuei nos propósitos, continuei firme nas orações, buscando, e nisso só aprendendo também, né, amadas? Então, Deus foi entrando na minha vida de uma maneira, e eu não era batizada, minhas amadas, porque eu não tinha um casamento regularizado. Então, as irmãs entendem que a gente não poderia se batizar ainda, né? Então, vai acompanhando, amados, para ver o tamanho da obra de Deus, como Deus faz, a gente não entende, mas Deus tem um propósito em tudo, nada é por acaso. Então, e quando eu cheguei na cidade, eu decidi que eu vou buscar Deus, eu vou para casa do Senhor. E fui para casa do Senhor, sabe? Fui buscando, todos os cultos eu estava indo. Então, estava ajudando até na casa do Senhor, ajudando a lavar, ajudando a limpeza, tudo que tinha. Eu estava ajudando a minha irmã com o circo de oração, a afazeres, tudo que precisava, eu estava junto. Eu fazia alguma coisa, eu estava junto. E aí os dias foram passando. Aí conversei com a pastora Thaís a respeito do que tinha acontecido no meu casamento. Ela me instruiu a orar, a buscar. Ela abriu muito a minha visão espiritual. Deus usou ela muito na minha vida, muito. Porque eu não tinha noção de muita coisa. E eu aprendi muito com ela. Até hoje, eu tenho aprendido cada vez mais. Deus, ele usa as pessoas, né? E eu falo muito que eu quero ser um instrumento do Senhor também, porque para levar a luz nos lugares, isso é muito importante. E é muito lindo Deus usar as vidas das pessoas para trazer uma luz no nosso caminho, né? Abrir o nosso entendimento. E foi o que a pastora Thaís fez, desde que eu entrei na mentoria. E eu comecei a aprender a orar, que eu não sabia orar. A pastora me ensinou a orar para poder me libertar das coisas minha passada. Aprendi a orar para me libertar dos meus medos. Aprendi a orar para pedir a Deus, para Deus me perdoar. E eu também, principalmente eu, me perdoar por tudo de errado que eu já fiz na minha vida, pelos pecados, aos quais eu me arrependo muito. Então, e Deus foi me instruindo nisso, usando a pastora para isso, sabe? Através da pastora eu aprendi a anular maldições hereditárias da família. Eu aprendi a orar repreendendo maldições de palavras que as pessoas lançaram na minha vida conjugal, com meu esposo, principalmente da família dele, que lançam muitas palavras de maldições. Então, aprendi a orar nesse sentido e comecei a orar, em disso, orar. E Deus me fez liberar o perdão para mim e principalmente para ele, para meu esposo, porque no término a gente teve umas discussões muito pesadas e eu consegui liberar o perdão. E foi muito bom quando eu consegui liberar o perdão. Foi maravilhoso para mim, eu precisava passar por aquilo, porque ao longo do casamento eu também tinha outras mágoas, né, que veio ao longo dos anos, porque a gente já tinha 17 anos de casado e não tinha regularizado a situação, né, para ver como Deus vai agindo, amadas. Então, Deus começou a agir, fazendo com que eu liberasse o perdão para mim e para o meu esposo. E nisso, eu tinha absoluta certeza, amadas, que o casamento tinha acabado. Para mim, tinha acabado. Falei, gente, acabou, não tem jeito. Falava, gente, acabou. E eu entreguei para Deus. Falei, Senhor, tá na tua mão. Eu nem com o casamento eu preocupei mais. Falei, tá na tua mão. Porque pra gente continuar, só se for da sua vontade, Senhor. Porque se não for, agora eu sei que acabou. Agora eu tenho certeza. Porque ao longo dos anos foram algumas idas e vindas, né? Algumas separações nós já tivemos. Mas nenhuma se comparava a essa. Então, por isso eu tinha certeza que tinha acabado. Então, assim,
E Deus foi agindo. E eu recebendo a notícia da minha saúde, que eu estava enferma, tinha que passar por uma cirurgia. E essa cirurgia foi adiada 2 vezes, que eu peguei uma gripe uma semana. Todas as 2 vezes eu peguei a gripe uma semana antes da data da cirurgia. Eu falo que você olha como que Deus faz, né? Então era para mim passar essa cirurgia com ele, com o meu esposo, né? Não é para mim passar sozinha. E aí fui indo, orando. E aí quando eu recebi a notícia, gente, não dá para fazer a cirurgia porque você tá gripado, você tá tossindo, vai atrapalhar a sua recuperação, pode ter sangramento. E eu falei, não, tá bom. Eu falei, é porque Deus não quer. Deus tá tratando. Eu falava, gente, deixa Deus tratar então. Era um pouco doloroso, mas porque a espera dessa cirurgia era muito dolorosa. E nisso fui orando, aprendendo a orar com a pastora Thaís, gente. Eu aprendi a orar com a pastora Thaís. Foi muito importante essa mulher de Deus na minha vida. Então, eu fui aprendendo a orar. Ela foi me ensinando a orar. E as irmãs vão lembrar que ela sempre fala da gente orar na casa da gente, em voz alta, declarar, expulsar. Então eu fui aprendendo com ela. E aí eu fui aprendendo, comecei a orar, expulsar e anular toda maldição hereditária, tanto no financeiro, quanto no amor, quanto na amizade, em todas as áreas da vida. Eu comecei a orar repreendendo, anulando aquilo tudo, anulando, expulsando Satanás da minha vida, rompendo pactos que às vezes a gente nem sabe o que fez parte. Eu rompi, falei, Senhor, eu rompo no sangue de Jesus, e clamava o sangue de Cristo, clamava, e jejum, palavra, oração, jejum, palavra, oração. A pastora Thaís em riba, e nós vai daqui, vai dali, orando, e Deus começou a agir. Aí eu desci nas águas, quando Deus permitiu o meu batismo. E foi muito bonito o meu batismo, porque eu batizei num dia e no outro dia já era a ceia. Ai, a ceia mais linda. Eu participei da Santa Ceia assim, amadas. Eu chorava. Eu chorava de participar da Santa Ceia, porque eu passei anos buscando a Santa Ceia. Participar da ceia de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Agora eu sou serva do Senhor, serva do Deus vivo mesmo. Agora eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo. Sabe, agora eu sou purificada mesmo. Agora o que passou, ficou para trás. Sabe, e eu chorava, irmãs, como eu chorava, que coisa mais gostosa de sentir, a primeira Santa Ceia. E continuei buscando, continuei orando, e Deus não permitindo a cirurgia. Aí quando de repente, meu ex-marido procura, né? O ex-marido chega, vem e procura. E eu achava que não tinha volta, né? Não tinha volta. Mas o que está escrito, né, amadas? É como Deus quer, não é como a gente quer. E Deus trouxe ele de uma maneira tão aquebrantada, o coração dele voltou tão aquebrantado. Ele me chamou para a gente voltar, a gente regularizar o casamento também. E ele falando que queria cuidar de mim, me pediu perdão por tudo que tinha feito, tudo que tinha falado, que ele falou umas palavras muito pesadas. Ele pediu desculpa, pediu perdão, e que pra gente seguir uma vida nova da agora pra frente. Casado, regularizado. Sabe, amadas? E da maneira como ele veio, eu não fui contra, não. Eu peguei e falei, não, tá certo, e a gente volta, assim. Aí a gente conversou bastante, colocou os pingos nos is. E tudo na permissão de Deus, porque tudo eu orei, eu não tomei a decisão assim, pá, puf, não. Eu conversei com o Senhor, orei, conversei com o meu pastor também me instruiu bastante, a pastora Thaís. Então, foi muito tremendo o que Deus fez aí, sabe? Muito maravilhoso. Só Deus, gente, só Deus, porque como foi, né, tudo. Eu achava que não tinha jeito mais, eu achava que... Mas para Deus, né, irmãs? Deus, ele tanto como ele endurece o coração de um ser humano, tanto quanto ele amolece o coração, ele quebranta também. Então, ele faz o que lhe apraz. E Deus fez, né? Deus fez maravilha. Deus fez maravilhas mesmo, assim. Foi maravilhoso o que Deus fez, porque do jeito que eu, quando saí do casamento, ele estava de um jeito e Deus trouxe ele de outro, né? Então, assim, foi muito importante a escolha que eu fiz. A minha primeira aliança foi com Cristo, quando eu desci nas águas. Então, depois que a gente voltou, aí a gente já foi e marcou a data, né? Foi agora de sábado, né? Dia 21. Então, a gente se casou, né? E depois que a gente voltou, aí eu sarei da gripe, remarcou a data da cirurgia. Amadas, incrível. Ocorreu tudo bem, tão bem, 100%. Eu fiquei bem, não gripei de novo. E chegou a data da cirurgia, eu estava ótima. Fiz a cirurgia, foi restituída a minha saúde, graças a Deus. E ele estava comigo, o esposo estava comigo, firme, esteve comigo o tempo inteiro. Se vocês verem hoje a disposição dele, o jeito que ele trata eu diferente hoje, gente, amada, se isso não é Deus, eu não sei o que é. Deus é lindo. Olha como Deus transformou, mas olha o que Deus fez primeiro. Primeiro ele virou de cabeça para baixo para depois botar tudo no lugar de volta, mas da maneira que ele quer, da maneira que ele acha melhor. Deus faz do jeito dele. Não é do nosso jeito. Então eu achava que seria de um jeito. E Deus fez de outro muito diferente, porém 1000 vezes melhor do que eu tinha imaginado. 1000 vezes melhor do que eu tinha imaginado. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele age da maneira que ele quer. Então a gente não explica Deus, a gente só confia. Então eu só confiei no Senhor.
E a instrução da pastora Thaís na minha vida fez toda a diferença. Graças ao conhecimento que essa mulher tem na palavra de Deus, ela me instruiu e eu fiz tudo certinho, porque eu queria muito aprender da maneira certa. Então eu superei o medo de orar em voz alta na minha casa. Eu tinha medo, irmãs, de orar em voz alta expulsando Satanás de dentro da minha casa, os espíritos ruins de Satanás, tudo que vem com ele, eu tinha medo disso. Com a pastora Thaís eu aprendi a usar a autoridade que Deus nos deu para justamente expulsar no sangue de Jesus, no sangue de Cristo, amadas. Isso é maravilhoso e eu expulso. Hoje eu expulso sem medo. Hoje eu expulso com autoridade no sangue de Jesus, porque crendo que há poder no sangue de Jesus. Está escrito na Bíblia que nesse nome expulsareis demônios, curará pessoas. Mas no nome de Jesus. Então, graças a esse ensinamento da pastora Thaís, hoje eu oro pra minha casa para todo mundo. Eu saio orando aqui para os outros. A gente parece doida, né? Mas não é, mas é assim mesmo. Lambuza a mão de óleo, amadas. E a gente sai botando essa mão em tudo quanto é coisa na casa da gente, abençoando e expulsando. Inveja, expulsando o olho gordo, abençoando, ungindo os umbrais da nossa casa, as entradas, para que Deus coloque anjo ali para poder proteger a gente, né, de pessoas que passam ali, pessoas que vão entrar na nossa casa, pedir proteção, convidar, abra a porta da tua casa e convida o Espírito Santo. Amadas, eu não convidava o Espírito Santo para entrar na minha casa. Eu aprendi. Hoje eu chamo o Espírito Santo, hoje eu falo que eu quero intimidade com ele, eu quero conhecê-lo cada vez mais, eu chamo o Espírito Santo para ter amizade, para ser amigo do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo seja meu amigo, eu quero que ele se sinta à vontade para fazer morada dentro de mim. Então, assim, eu quero ter intimidade com Deus. Então, assim, como mudou a forma de eu orar, como mudou a forma de eu me posicionar. A pastora Thaís me ensinou a me posicionar. Se posicionar é o quê, amadas? Dobrar o joelho, você orar, você clamar, você jejuar, você ler palavra, você pegar firme mesmo, tá na posição. Deus fortaleceu as minhas raízes. Deus refez a minha estrutura. O meu alicerce foi firmado. Então Deus me testou esses meses que eu fiquei na cidade, separada. Deus me testou. Testou sim, amadas. Deus me testou nas minhas fraquezas. E eu chorava também. Chorava porque vocês conhecem muito bem, sabe muito bem a gente recém-separada. A tentação vinha, amadas. Vinha sim, e vinha com força total. Mas Deus foi 1000 vezes maior na minha vida. Eu falei, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. E eu chorava, mas Deus honrou. E graças à vida da pastora Thaís, que Deus usou muito. Essa mulher me tem ensinado muito, muito. Então eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. E graças àquele momento que eu passando ali, vi o story dela e me chamou a atenção. Mas estava marcado naquele momento para me conhecer. Deus já estava sabendo o que ia acontecer lá na frente. Deus já tinha preparado o momento certo de eu conhecer ela. Deus já tinha ela para vir na minha vida. Tudo tem um propósito do Senhor. Então, amadas, hoje a cirurgia já passou. Já está uns 15 dias de cirurgia. Sexta-feira passada passei pela avaliação da médica. E na sexta-feira passada tinha 10 dias, né, da cirurgia. Ela falou assim, Jaque, que eu conheço ela, né? Falou, Jaque, a sua cirurgia tá ótima, a sua cicatriz. Nem parece que tem 10 dias só. Tá ótima, tá perfeita, você tá ótima. E eu falei, isso é Deus. Isso é Deus. E, amadas, Deus preparou tudo nessa cirurgia. Tudo. Amadas, tudo mesmo. Deus cuidou de cada detalhe. E no dia 21, agora, que passou, no sábado, foi o dia do meu casamento. E eu fiz questão de chamar a pastora Thaís com a sua família para poder vivenciar essa riqueza que é o trabalhar de Deus. Porque era um homem que falava que não casava de jeito nenhum, que não queria casamento, não queria saber. Era questão de briga quando eu falava de casamento. Então ele não quis nem fazer união estável, não, ele quis casar mesmo. Deus colocou no coração dele. Então Deus tinha um tratar comigo na cidade, mas Deus também tratou ele aqui. Quando eu decidi dobrar o meu joelho e buscar a Deus, o Senhor se levantou a meu favor. Eu passei a fazer parte, né? Parte de Cristo. Então, Deus tinha uma aliança comigo a partir daquele momento que eu fui batizada. Então, eu me tornei parte do corpo de Cristo. E eu acho que isso fez toda a diferença, sabe? Então, amadas, o segredo é buscar, né? O segredo é buscar. Então, hoje, recuperando 100%, graças a Deus, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Casei e foi um dia lindo para mim, que Deus preparou tudo. A gente ganhou as alianças, foi doação da pastora Roberta Alves. Ela deu as alianças, então assim, e deu o almoço para nós dois, né, para mim e ele. Que ela acompanha a gente também há muitos anos. Então assim, eles são nossos patrões, né? E Deus usou muito a vida deles para me abençoar, muito, mas muito mesmo, porque a cirurgia que eu fiz, amadas, foi particular. Porém, a médica é a filha do nosso patrão. E eu pensei muito bem complicando, amadas. E o que aconteceu? Ela não cobrou a parte dela. Ela não cobrou. Então, assim, em consideração a gente, ao conhecimento que eles têm com a gente desde longa data, muitos anos, conhecem a gente, muitos anos nós trabalhamos para eles. Então, assim, a cirurgia que seria uns 18 mil, ficou
ficou, nem pela metade não ficou muito menos, porque a parte dela seria os R$ 8.000. E ela não cobrou, só a parte dela seria os R$ 8.000. Tipo assim, a mão de obra, mais ou menos, assim, só para vocês mais entenderem. Então, assim, Deus tocou o coração dela para ela não cobrar. Então, assim, porque eu precisava da cirurgia, eu tava até bem, não tava sentindo dores, mas eu precisava com uma rapidez maior, porque eu já tava há 1 ano sentindo o que eu tava sentindo, né? Ali o útero, que a minha cirurgia, Maras, foi retirada do útero. Então, assim, o meu útero tava crescendo muito. Então, se eu fosse pelo SUS, eu ia demorar, só Deus sabe quando ia sair. Então, a gente fez ali da do coração e Deus foi permitindo, e Deus foi abrindo porta para essa cirurgia, e aconteceu tudo isso, amadas. A cirurgia aconteceu, Deus preparou tudo. Na separação, Deus cuidou de cada segundo de mim. E o tempo inteiro Deus falando comigo, confia em mim, fica firme. Eu tô com você, eu não te deixo. Você fica firme, firma seu pé, continue me buscando. O tempo inteiro Deus falando isso. Mas a importância, né, de alguém instruir a gente é muito grande, gente, é muito grande. Porque faz toda a diferença a gente fazer as orações que a gente tem que fazer, é muito importante. A oração é muito importante, tanto é que Jesus orava para tudo, para tudo. Tudo que Jesus ia fazer, ele orava. Então, assim, a gente aprende muito. Eu aprendi muito, e tenho aprendido muito com a pastora Thaís. Sabe, amadas? Então, assim, meu casamento foi lindo. Eu tô muito feliz de ter casado, a gente ter ganhado as alianças, sabe? E foi uma honra muito grande a filha do patrão fazer isso, sabe? Não cobrar a parte dela. Ajudou nós muito. Então, assim, tivemos algumas perdas na separação, mas eu nem, assim... Eu falo percas materiais, né, amadas? Isso aí, pra mim, não, o que importa mesmo é o sentimento, né? O que importa mesmo é o casamento. Então, assim, eu que achava que estava tudo perdido e foi o começo, né? O fim foi o começo, quem diria? O fim foi o começo. E Deus sabia tudo que ia acontecer. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. E é esse o testemunho, amadas. E a paz do Senhor, bom dia.